Fala pessoal, tudo bom com vocês? Beleza? Pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui na nossa API de cardápio, né? E aí então vamos só relembrar. Então, basicamente o que a gente fez? A gente criou já os endpoints, né? A gente já comentou sobre essa característica de quando a gente cria uma API. Quando a gente fala que vai chamar, é mais comum usar o contexto aí endpoint. Meramente contexto, mas facilita a comunicação. Então a gente tem aqui todas as operações, o último cara que a gente fez foi a questão da atualização, falamos mais um pouquinho aqui dos verbos do HTTP, e em especial a gente fez aqui a nossa forma de subir uma imagem. Beleza? Aí é o seguinte, agora vamos dar uma arrumada em uns pontos que ficaram, a gente vai fazer umas mudanças também, de certa forma, importante para a mudança especial que eu quero fazer, que é a parte de banco de dados. A gente adicionar um banco de dados. Depois de adicionar um banco de dados, a gente vai partir ali já para o front-end, tudo bem? Então vamos lá? Vamos só recapitular aqui também, tá? Lembrando, vamos pegar aqui a nossa documentação. Lembrando, e é o ponto que a gente vai trabalhar agora, então qual que é a ideia aqui central? A gente dá uma leve organizada em algumas coisas e foram propositalmente criadas para a gente perceber que os softwares eles funcionam. É óbvio, né, que quando a gente vai avançando, a gente vai conhecendo técnicas, como por exemplo, já tem aí a playlist com alguns design partners, talvez quem veja no futuro já vai estar completa, mas a gente fala de design partner, a gente fala de arquitetura, e tudo isso vem sempre acarretado, como eu gosto de falar, de contexto. Cada vez que a gente contextualiza as coisas, de que a gente dá um nome para ela, fica mais fácil trocar ideia entre todo mundo. E basicamente, né, o pontos chaves que a gente está trabalhando aqui, embora a gente não tá, né, nessa vibe de olha a arquitetura, porque a gente está começando a desenvolver. Então é importante entender que quando eu estou começando são muitas coisas. Então eu tenho que prestar atenção no algoritmo, eu tenho que prestar atenção na sintaxe, na estrutura de uma linguagem e de forma geral sempre vai ocorrer uma arquitetura, mesmo que ainda não dê um nome bonito para ela ou até mesmo não sei algumas arquiteturas um pouco mais refinadas para sistemas grandes, a gente já está trabalhando com ela. E a nossa, né, de forma bem simplista, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma camada de apresentação, né? Vamos colocar aqui apresentação, uma outra camada de serviço, que é a regra de negócio, tá? E uma outra, e uma outra que é o nosso repositório. E o que eu quero trazer aqui para vocês agora? A gente fez, obviamente a gente já tentou desde o início respeitar essas camadas, né? Então já trazer a questão do desenvolvimento, por exemplo, na parte de repositório, que vai tratar dados. Repara que a gente não tem banco de dados, que é o que eu vou trazer já na sequência. A nossa camada de serviço, qual é o intuito dela? Tá lá, todas as regras de serviço. E a nossa camada de apresentação, né, que é o nosso controller ali. A nossa camada de apresentação é a camada por onde chama. Então, quando vem aqui um usuário lá que vai usar a nossa aplicação, não importa, né, se ele já está usando bonitinho ali uma interface que a gente não tem, que seria no caso de chamar uma interface para a interface chamar a nossa apresentação, ou nesse caso até o momento que a gente está usando o Swag, a gente está chamando aqui via API. Então não importa, a entrada da nossa aplicação é aqui. E aí o que eu quero agora destacar para essas mudanças que a gente vai fazer, para a gente chegar na parte ali de tratar especialmente bancos de dados e falar algumas coisas relacionadas a bancos de dados. Quando eu chego aqui na camada de apresentação e eu vou criando as coisas de acordo com a sua camada, ou seja, eu dou responsabilidades, e aí vem termos como solid, responsabilidades únicas, que uma classe deve ser criada com um único propósito, isso é natural. Se eu pegar um livro, e é óbvio, né, eu particularmente gosto muito da literatura, e lá, lógico que a gente vai dar uma lida, vai tentar, mas na prática isso vai sendo convidativo. Por quê? Toda vez que eu vou, né, que é o tal do dar responsabilidades pequenas, ou seja, eu tratar as coisas com mais contexto e de forma específica, isso vai facilitando. Por quê? Mais para frente, e isso vai ocorrer, vocês vão ver que muito provavelmente quando a gente fazer a tela ali, a gente vai falar, poxa, é melhor o endpoint ser tal forma, pô, é melhor receber tal dado, ou é melhor criar um outro endpoint. Por quê? Cada vez que, né, de certa forma, algo vai utilizar as nossas camadas, ele vai ter a sua necessidade. Então, por exemplo, isso vai facilitar quando falar, olha, o endpoint não está funcionando. Pô, não é o banco de dados, né? Eu sei que quando o cara está chamando, por exemplo, listar menu, não tá dando 400, está dizendo que não foi encontrado. Olha, acabei de validar aqui que quando eu faço o incremento do preço, o preço não vai. Opa, pode ser a regra de negócio porque eu não passei um valor. Olha, eu vi que o valor chega,
mas quando ele pega lá do banco de dados, o negócio não está salvando. Opa, é na camada de repositório. Então essa é a importância da divisão, né? Também a gente falou um pouco já, tem um vídeo aí onde a gente fala de arquiteturas de software, dá uma explicação um pouco melhor, sem se aprofundar, sem tratar detalhes da arquitetura, mas a importância da arquitetura é isso daí. E aí, voltando para o nosso código, que é o propósito agora, então, da gente organizar, olha o que a gente fez. Ele fez nossa aplicação funcionar. Ah, ela funcionou, a gente colocou alguns métodos, algumas actions, a gente já foi tratando já, né, também para não ficar naquela coisa de, olha, vamos fazer errado para fazer certo, mas sempre já com o intuito de fazer algo legal, mas também deixar esse gancho para aprender. Mas a gente deixou algumas coisas. É natural. Toda vez que eu reviso um software, eu vou encontrar lá e falar, pô, cara, olha só, desenvolvi mais linhas. Então o que eu quero trazer para vocês é, galera, o ideal é programar, né? O código perfeito, vide versões de qualquer coisa, dos próprios sistemas operacionais, seja o kernel do Linux, seja o Windows, entre outros. É uma evolução, é uma evolução. O primeiro software ali, ele vai ser baseado num monte de coisa que você pensou e tal, e fez isso, e quando cai na mão do usuário, né, ou cai em certas situações, se ocorre o que a gente fala de bug. Então, toda vez que a gente revisar, naturalmente, a gente vai identificar oportunidades. Então, o que a gente olha é sempre, pô, tem uma oportunidade aqui de dar uma melhorada, hein? E aí, mais pra frente também a gente vai adicionar, mas não é o intuito agora, porque a gente também tem vídeo sobre isso, trazer teste unitário para cá, para ficar um pouco mais prático dentro de uma aplicação que a gente construiu. Então, por isso que eu vou deixar os testes mais para o final, né? Não é exatamente o TDD. Quando a gente pega na literatura o TDD, a gente constrói o software junto com o teste, mas justamente para isso, ó, vamos focar em uma coisa, porque se eu ponho muitos elementos, isso pode dificultar um pouquinho, beleza? E aí, né, o que basicamente eu vejo aqui nesse momento como oportunidade? Se eu for discutir aqui, ainda mais com a minha experiência, eu vou falar de um monte de coisas para a gente mudar e tal, ok? Mas vamos tratar algumas coisas aqui que de fato elas são oportunidades para a gente, oportunidade para a gente dar uma melhorada e também entender por que eu estou melhorando, beleza? Se a gente reparar, a gente tem algumas responsabilidades que talvez ficou para cá, né? Por exemplo, a transformação de um objeto, de repente isso aqui é oportuno ficar numa regra de serviço, porque eu posso fazer validações na minha regra de serviço. Se a gente olhar esse cara em especial, ó, né, o upload aqui, eu já tenho regras aqui, eu posso considerar regra. Estou olhando que a minha camada de apresentação, que se eu penso de forma mais fria, pô, minha camada de apresentação, ela deveria somente receber os dados. Lógico, ela tem os tratamentos dela que a gente vai falar mais para frente, quando a gente falar exclusivamente dessa camada, conectando ainda de novo os verbos HTTP, mas, pô, ela está tratando aqui pasta, ela está vendo arquivo, ela está realmente fazendo o trabalho e não limitando a, olha, o dado chegou minimamente, então passa lá para sua regra de negócio. E por que a importância de, a gente vai ver isso aqui já já, por que a importância de eu jogar isso, vamos pegar a documentação de novo, a importância disso numa camada de serviço. Hoje, a minha camada de apresentação, vamos colocar aqui, menu, item, controle. É um cara só. Se eu tenho essa regra no controle, tudo bem. Mas imagina que amanhã a gente tem uma outra, né? A gente de repente tem aqui um outro cara, sei lá, um graphic, QL, para fazer alguma... gráfico, que é para fazer alguma outra coisa. Opa! Num cenário desse, né, que esse cara consome também alguma coisa relacionada à regra de negócio, se uma regra ficou aqui, eu tenho mais trabalho. Então, qual que é o ideal? Eu faço as regras centralizadas, de forma que, opa, se eventualmente eu tiver outro, ou qualquer outro, tá? Qualquer outra classe, ou qualquer outro propósito de usar essa regra de negócio, eu não estou preso à minha camada de apresentação. De fato, a regra onde deveria estar dentro da camada de negócio, dentro da camada onde vai utilizar regras, beleza? Então, esse é o intuito aqui da mudança que a gente vai fazer. Então, vamos lá? Vamos fazer de forma simplista, tá? Vamos evoluindo o código aqui e aí a gente vai entendendo um pouquinho como vai ficar isso daí, beleza, galera? Então, vamos lá. Primeiro ponto, assim, também para ir do mais fácil, né, pro mais difícil. É igual o Power Ranger, que assistia Power Ranger, tinha aqueles bonequinhos de massa que a gente batia neles. Porque gente não, né? Porra, os Power Ranger batia neles primeiro para treinar. Então, quanto mais fácil for uma coisa, você vai evoluindo isso daí. Então, vamos pegar primeiro aqui o nosso, cadê? Delete. Vamos ver os caras que mais fizeram isso. O get by tá ok. Get by ID tá ok. A gente tem aqui o update que tá. E a gente tem o adicionar. Então, vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Então, vamos lá. Então, olha só. O nosso create,
o nosso adicionar, bacana, né? Vamos lá dar uma revisada nele, ó. Então ele está recebendo aqui, então tá ok, ele recebe de fato o objeto, porém o nosso menu, o nosso update aqui, ele está recebendo o menu item. Então vamos seguir essa mesma linha. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer aqui então? Eu vou pegar, primeiro ponto, né? Vou pegar então aqui esse update, tá? Vou lá na minha camada de serviço, aí que eu vou percebendo como os dados vão sendo transformados. Daí a gente tem um outro padrão que a gente chama de DTO, né? Data Transfer Object. Eu transformo. E reparem que eu chego com um dado aqui de uma requisição, passo essa requisição, mas eu transformo essa requisição num objeto que está mais apropriado para ser armazenado, ou no caso aí de um banco de dados que, como falei, a gente vai checar depois. Então vamos vir aqui na nossa camada de serviço e vamos usar essa mesma ideia que a gente fez. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ao invés de eu receber o menu propriamente dito, eu vou receber então um update, ok? Aí ele vai falar, naturalmente, né? A camada de baixo, ela não espera esse update. Então a gente volta aqui no controle, no melhor estilo, a gente dá um Ctrl X aqui, tá? Recorta aqui, e aí é o ponto que eu quero falar para vocês, ó. O sistema funcionava. Eu não me preocupo, eu não estou mais preocupado com a lógica para esse sistema funcionar. Por isso que quando eu estou desenvolvendo, se eu quiser colocar todos os elementos, óbvio, né? Quando isso se repete muito, eu já tenho um fluxo de desenvolvimento, isso vai ficando fácil. No mais, então o ideal é, pô, faz o negócio funcionar, você sabe como deveria funcionar, as mudanças ajudam e se tiver um teste, então, puta que pariu, tá muito melhor aí para fazer as mudanças, beleza? Então vamos passar aqui a nossa request. Ok, então na parte do nosso a camada de apresentação tá ok. Aquilo que eu receber, eu vou passar direto, faço validações mínimas, aí vale eu perceber, tá? Que assim, existem validações que eu vou fazer nessa camada de apresentação? Existe, porque essa camada de apresentação, ela recebe uma estrutura de dado para ela. Se eu falar de um GraphQL, se eu falar de um RPC, entre outras coisas que a gente tem, né? De repente eu estaria com uma entrada de dados a partir de um arquivo. Imagina que o cara fala para mim e fala assim, ó, meu, puta, legal, gostei do seu sistema de cardápio, mas é o seguinte, eu já tinha tudo no Excel, quero exportar isso daqui e você fazer o import. Aquela entrada de dados vai ser diferente, né? E aí, olhando a nossa documentação, eu teria, por exemplo, né, aqui uma entrada via Excel, CSV, alguma coisa desse tipo, e cai naquilo que a gente falou. A regra de negócio, ela tá aqui. Então, esse cara vai fazer validações mínimas também, porque é da estrutura de dado que ele tá mandando, beleza? Então, legal. A gente volta ali para a nossa camada de serviço, tá? Que está reclamando aqui. E a gente vai fazer o seguinte, então. Então, a gente vai fazer com que... Opa, vamos fazer aqui, ó. Aí, cadê? Beleza? Então, vamos trocar, né? Na lei do menor esforço, eu vou trocar esse cara aqui para um request também. E a gente já tem a mudança. Ou seja, eu faço uma validação do dado. Continua, tá? Se esse dado existe ou não. E aí, eu vou pegar esse dado aqui agora e vou salvar esse dado. Então, legal, a gente já fez aqui a mudança. Aí, galera, nome bonito. Sempre vai haver nome bonito. Isso aqui a gente dá um nome de refatoração. Não vou entrar muito a fundo, porque também, né, tem umas certas discussões. E no caso aqui, de fato, ocorreu uma refatoração, mas tem discussões que a gente pode falar, se é um refactor, é um reconstruir e tal. E aí não vou entrar nesse, mas de certa forma a gente pode chamar aqui de refatorar, que é o quê? Eu troquei, modifiquei, né? Modifiquei algumas coisas dentro da minha aplicação por causa de propósito, como eu falei para vocês, vi a oportunidade para fazer isso daí, beleza? Então aqui, legal, porque a gente recebeu a nossa requisição e a gente salvou aqui a nossa requisição. Então, se a gente rodar a nossa aplicação aqui, vamos rodar, a nossa aplicação quebrou, porque é assim que acontece, né? Então, vamos só olhar aqui. Opa, de fato, tá? A gente não deu continuidade. Ó, legal, bacana. Acabei não comentando esse cara, eu vou comentar ele aqui por enquanto, só pra gente rodar, e a gente já vai para ele mesmo, que faz sentido. Então vamos rodar aqui. Beleza, a nossa aplicação está funcionando. No entanto, eu tirei o menu, porque o menu ele chama lá o update, a gente já vai falar dele. Então tá ok, ó, se a gente fizer aqui as nossas chamadas, ó, não tem dado nenhum. Se eu vier aqui colocar, try aqui. Se a gente colocar vamos colocar um 10 aqui, salvar. Se a gente voltar aqui, a nossa aplicação vai estar devolvendo. Se eu vier aqui, vamos já na nossa alteração, né? Então, se eu vier aqui, colocar aqui a ID 1, colocar mudou. Vamos colocar 2 campos só, mudou, né? A gente salvar, ok. Se a gente volta ali, ou fizesse o by ID,
mudou, ok? Então, tranquilo, tá funcionando a nossa aplicação, que era o propósito. Vamos voltar lá, descomentar o upload e seguir com a nossa refatoração. Então, vamos descomentar aqui, beleza? Aí, o que que acontece? Por que que a minha aplicação quebrou, né? Eu não tinha... quando eu mandei rodar, a gente falou que ia fazer o refactory dele, mas não tinha tentado. Então, ele quebrou por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, ele vem fazendo, e aí, quando ele chega, a atualização, ou seja, né, basicamente esse trecho de código aí, quando a gente fez foi melhor explicado, mas basicamente esse trecho de código, o que que ele faz? Ele recebe uma imagem, salva essa imagem aqui numa pasta temporária chamada upload, no qual também, depois da gente montar a nossa tela, eu vou colocar isso no Azure, então a gente vai utilizar uma questão de nuvem para guardar essa imagem, porque não faz sentido aqui, e a gente vai publicar essa aplicaçãozinha nossa aqui, beleza? Então, quando ele faz tudo isso, ele fala, olha, precisa atualizar, então, a nossa imagem, né, o URL lá, de onde está essa imagem. E aí ele tem um problema, por quê? Porque a partir de agora o update, ele recebe um update request. Eu poderia montar ele aqui, mas a gente já está organizando o nosso código, né? A gente já está fazendo com que o nosso código, ele vá para onde? Ele vá lá para a regra de serviço, que a regra de serviço trate isso daqui, entre outras coisas aí possíveis da regra de serviço fazer, beleza? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos recortar todo esse cara e jogar ele para lá. Eu vou pegar tudo aqui, ó. Recortar. Melhor, vamos começar pelo seguinte, ó. Vou copiar isso daqui. Vou criar um método lá na nossa camada de serviço primeiro. E depois a gente recorta e joga para lá. Então, vou vir aqui. Vou recortar. Vou colar aqui esse cara. Public. Vamos dar um return nu aqui proposital, tá? Então, ok. Aí a gente tem um cara aqui que a gente vai comentar. Eu vou falar já já que a gente vai tirar ele. Mas por enquanto vamos deixar. Então, no fim, o que eu fiz? Recortei tudo que estava lá e joguei para cá. Então, feito isso, vamos recortar efetivamente tudo isso daqui. Tá? Vamos vir aqui agora e vamos deixar assim por enquanto, tá? Depois a gente chama o nosso método lá. Então, vou lá para a camada de serviço. Aí, bacana, ó. Tá vendo que eu não estou preocupado? Recortei tudo aqui, o negócio não está quebrado o código, mas obviamente o código também não está funcionando. Vou recortar todo esse método para cá, tá? E agora a gente vai começar a brincar com esse método para a gente organizar ele e deixar ele funcionando. Então esse é o nosso propósito. E que no fim, qual o resultado que eu espero? O mesmo resultado. A hora que eu subir uma imagem, que a imagem vai lá e funciona, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar aqui pela assinatura do nosso método. Galera, não diria que está errado aqui, não está errado, mas semanticamente ele está estranho. Por quê? A minha camada, vamos para a documentação, a minha camada de regra de negócio, ela está pouco se lixando se hoje, né, a minha camada de apresentação é um controle, é um GraphQL, é um Excel, é uma linha de comando, de repente eu crio aqui um prompt, né, um CLI para poder fazer um menu via linha de comando, sei lá, a gente pode fazer muitas oportunidades aqui para fazer essas camadas de apresentações ou camadas de chamada. Então esse cara aqui, nesse momento, se eu falo para ele que ele vai retornar um resultado de um HTTP, né, que a gente falou do Action Result, eu tô ferindo ali, né? Tô falando, pô, cara, não é minha responsabilidade, porque se amanhã um outro cara pedir, se for um CSV, ou sei lá, qualquer outro tipo. Então, por hora, a gente já vai fazer aqui com que isso daqui não exista, né? Então, eu não vou retornar aqui essa estrutura de dados. Eu vou trocar a estrutura de dados que eu preciso retornar, beleza? Então, esse foi o primeiro ponto aí. Outro ponto que a gente tem, então vamos voltar aqui, é o seguinte, a gente está vendo aqui que a gente tem, né, uma chamada da nossa camada de serviço, de fato, né, o nosso controle, para ele falar com qualquer outra camada, ele obrigatoriamente passa pela camada de serviço. Só que nesse caso aqui eu já estou na camada de serviço, então não preciso. O que eu vou fazer aqui então? Se eu olhar, né, eu já tenho aqui todas aquelas chamadas de me dá um menu, me dá uma imagem ou me dá qualquer coisa aqui dentro. Então, logo, ao invés de eu chamar o serviço, eu vou chamar de cara aqui a nossa implementação. Então, eu estou chamando aqui, ó, me dá um menu item by ID. Então, eu já estou fazendo a chamada. Isso aqui não muda para gente, beleza? Outro ponto. Então, aqui, se a minha saída não é uma saída do tipo Action Result, não faz sentido eu dar um not found, né? Não dá o sentido, porque esse cara aqui, ele foi exatamente construído para quê?
para poder retornar verbos HTTP, onde ele dá lá o não encontrado 404. Nesse caso, então, o que é mais prudente eu fazer? Também abre uma discussão, a gente vai ter oportunidade de conversar, principalmente já estou montando um curso de C# mesmo para falar mais sobre isso, então já vamos usar aqui algumas práticas interessantes. Então o que eu posso fazer aqui é lançar um exception, né? Então eu vou lançar aqui um exception, throw new exception, onde eu falo, sei lá, menu item não localizado. Então, acabou. O que dá aqui, tá, galera? Isso aqui são exceções. O que é exceção? Não posso fazer nada, o menu não foi encontrado. Não é decisão da minha regra de negócio do que fazer. Alguém poderia falar, né, tem N approaches para isso. Ah, vamos retornar um nulo, vamos retornar. Não, foi uma exceção. Você pediu para eu fazer um upload de uma imagem em algo que não existe, ocorreu um erro. E aí, quando a gente faz isso, o que eu tô falando, cara? Né? Vamos usar o termo de um filme, esse problema não é meu, esse problema é do Aspira, é de quem chamou. A camada de apresentação é ela quem vai ver se é melhor ela mostrar uma mensagem, se é melhor ela mostrar uma mensagem de erro gritante lá, se é melhor ela salvar esse dado, enfim, ela vai tomar a decisão. Eu estou falando que ocorreu uma exceção diante do pedido que ela fez, beleza? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, então vamos fazer aqui um throw new exception, e aí eu vou falar, ó, sua chamada está errada, arquivo está vazio. Também não tenho o que fazer, vou criar um arquivo, cara, alguém pode falar, pô, posso, de repente, não sei, cada um com a sua regra e mais, no contexto nosso do cardápio, não faz sentido. Se o cara não encontrou o menu para eu associar uma imagem, se o cara não mandou a imagem, não faz sentido o meu cadastro, então a gente já está interrompendo a nossa execução aqui, beleza? Vamos só deixar isso aqui para ficar menor para eu ter mais tela. Então vou deixar isso assim e assim, tá? Vamos fazer aqui, beleza? Então ocorreu lá algum erro, a gente vai fazer esses tratamentos aqui. Então a gente está fazendo a validação do menu e a gente está fazendo uma validação do arquivo também. Aí o que a gente percebe? Aqui continua, também seria oportunidade, né? Aqui tá bem ruim esse código aos meus olhos assim, mas vamos deixar, não vamos também tentar aqui agora criar, sei lá, a maravilha do mundo, senão a gente vai perdendo a oportunidade de outras discussões e fica aqui para vocês, de repente, também refatorar isso aqui, criar eu sugeriria criar um método privado e tal. Quem criar e quiser colocar em comentários aí, fica à vontade, que é bacana que a gente começa a interagir, tirar dúvida, né? Isso aqui é o desenvolvimento mesmo, desenvolvimento do dia a dia é isso daqui. Vou lá, faço alguma coisa, quem fala, pô, mas não era melhor fazer de tal forma? E isso a gente vai somando em experiência, beleza? Então vamos lá, legal. Então aqui pra gente não tem nenhum problema. Aqui também não tem nenhum problema, mas aqui ele está reclamando. E por que ele está reclamando isso daqui? Ele está falando, olha, você está usando aqui, né, um await, ou seja, para aguardar, e o seu método não é um método async. E aqui a gente percebe puramente C#, não tem a ver com a nossa lógica aqui, mas na hora que eu criei a assinatura do meu método, eu não disse para ele que ele é um método assíncrono, e eu esperei que esse método aqui, ele retornasse aqui um async, né, mas ele não ele executasse como um await, mas ele não estava como async, que é a regrinha que a gente tem. Legal, então seguiu. Poucas mudanças aqui. Tiramos ali elementos que eram da tela e refatoramos para fazer chamadas e exception. Bacana, seguindo aí a mesma coisa, né? Então a gente percebe aqui que ele vai atualizar a nossa imagem e ele de novo chama o serviço. Só que eu já estou dentro de serviço. Se eu estou dentro de serviço, eu vou fazer isso daqui, tá? E a gente vai fazer isso daqui. Aí outra coisa que ele tem, a gente já vai voltar para cá, é o retornar. Meu método ele é um task, né? Eu coloquei que ele é um void aqui. Eu poderia muito bem retornar um menu item image. Então, por exemplo, talvez seria uma oportunidade e eu faria isso daqui. Ó, a imagem que chega, eu retorno ela. Beleza? Então, legal. Aí é a questão de approach mesmo. Bom, mas aí tem um detalhe aqui, ó. Perceba aqui. Vamos diminuir para a gente entender o nosso erro. O nosso update menu item, ele recebe um update request. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia new update request e criar um update request. Mas vamos usar uma outra abordagem também, que é interessante, porque conforme a nossa aplicação for crescendo, a gente vai tendo essas necessidades para vocês enxergarem coisas também que é comum da gente fazer. Então, o que a gente vai fazer, galera? Para simplificar, né? E simplificar não entenda ter menos código. Nesse momento a gente escreve mais, mas futuramente a gente utiliza talvez mais código aí. Vamos lá, então, nesses caras aqui, ó, que são os nossos DTO, né? O Data Transfer Object. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer só no update aqui, ó.
Nesse update, vamos criar dois métodos. Quais são os métodos? Método que já transforma esses caras, né? Que a gente chama aí de converter. Ele vai converter um dado para um outro tipo de dado, né? Ou fazer um mapeamento de um dado para outro, porque em diversas ocasiões a gente pode ter isso daí. E é comum, tem libs que fazem isso, mas a gente vai fazer aqui na mão. Então, basicamente, o que eu vou querer aqui? Ó? Vamos colocar um public, tá? Static, menu, item, from, update, request, update request, recebe daqui. Vamos criar só a assinatura do método para a gente falar sobre ele e depois a gente engorda esse porco aqui. Public static, update request, tá? Vamos colocar aqui agora from menu item. Então, menu item, vamos colocar um return nu aqui para não quebrar mais e eu já vou explicar ele para a gente. Opa, menu return nu, rapaz. Aí, beleza. Então a gente está aqui, não tá funcionando direito, mas a gente tem esses métodos aqui, beleza? Então vamos lá, vamos entender aqui. Galera, tá vendo o que eu quero fazer aqui? Olha, basicamente eu vou falar o seguinte, não importa a lógica aqui, a minha assinatura diz o seguinte, ó. Eu vou te passar uma request, transforma ela no menu para mim, beleza? Olha, eu vou te passar um menu item, transforma ela no update para mim, e é isso que eu tô colocando. Por quê? A gente já vai finalizar esse código, tá? Então a gente deixou ele não quebrar. Vamos voltar lá na nossa camada de serviço. E na nossa camada de serviço agora, fica mais simples, né? Eu não preciso me preocupar. Imagina que vários pontos podem ocorrer transformações de objeto, de um objeto para o outro. Essas coisas é muito comum, que são helpers que a gente tem. Então aqui, agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, falar, olha, né? Vamos até começar a fazer assim, ó. Olha, né? Lá no update request, transforma isso no quê? No menu item. Por quê? Eu estou passando aqui, cadê aqui? Eu estou passando aqui a request que eu recebi, tá? Cadê aqui, ó? A request que eu recebi, o menu item que eu recebi, e eu quero transformar ela numa request. Então eu recebi, por quê? Eu fiz uma localização, fiz uma query, né? Peguei o objeto, manipulei esse objeto e passei esse objeto. Então eu quero transformar esse objeto, que é um menu, na forma que ele deveria ser para a gente salvar esse dado lá e o que ele espera é um update request. Então, foi isso que a gente fez, simplificou para a gente, porque qualquer outra oportunidade que a gente precisar fazer isso, né, ou o inverso aqui, a gente não teria trabalho, beleza? Vamos fazer uma outra coisinha aqui também, que acabou não ficando para a gente não ter problema, que é o que a gente está trabalhando aqui agora, é a nossa imagem, né? Vamos colocar aqui, porque a nossa imagem ela tem que ser atualizada. Quando o cara manda, ele pode atualizar essa imagem a qualquer momento. De repente, ele mesmo pode passar uma URL de uma imagem externa, coisa aí que pode acontecer dependendo da aplicação, ok? Então, legal. Então, a gente tem. Aqui, o que eu vou precisar fazer agora, galera? Né? Digamos aí um core no job. Então, menu item, new, menu item. E agora a gente vai aqui fazer o mapeamento. Então o que eu vou fazer? Ó, name vai ser igual a request name, description igual a description, price igual a price, image igual a image e ID igual a ID, porque eu estou atualizando, beleza? Então a gente colocou todos os campos aqui. Lei do menor esforço, vou copiar isso aqui, vou colar isso daqui e não vai ficar diferente, né? No fim eu tenho que transformar o meu objeto, na lei do menor esforço também, vou trocar aqui para um request, tá? Mesmo que não seja aqui. Então, vamos colocar aqui a palavrinha correta para não menu item não causar confusão. E ó, beleza? Então, ó, tá lá. Os nossos, né? Cabe a nossa classe de request fazer isso. Aí alguém poderia falar, pô, não é melhor criar uma classe de helper? Poderia ser. Aqui fica quase que estético, né? Eu até prefiro mesmo ter uma classe ali de conversões para ficar mais fácil, mas como é de responsabilidade dela, ela faz essa conversão aqui por vice-versa. Ela transforma em menu ou ela transforma em uma requisição, beleza? Então, voltando, cadê? Menu, serviço, aqui. Então, beleza, refatoramos o nosso código. Então, tá aqui, ó, né? A gente recebe aqui a nossa requisição, o nosso arquivo e o nosso ID. A gente faz toda uma manipulação dele, que o intuito basicamente é recuperar a imagem que já foi criada no menu, perdão, né? Recuperar o menu que já foi criado no banco de dados e adicionar a imagem para ele. Aí a gente volta aqui no nosso controller, então, e lá no nosso controller, o que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente chamar, como já ocorria, né? Então, quando eu tinha lá no nosso controle, a gente já tem o nosso serviço,
E se eu chamar aqui o upload item, upload item, eu vou receber, né, os mesmos objetos aqui. Aí ele só vai falar para mim, olha, você está chamando aqui um objeto que é assíncrono, né? E você não quer trabalhar com ele assim, então coloca o await. E aí a gente coloca o await, beleza? Aí um detalhe, tá? A gente não faz mais tratamento, o tratamento está dentro da nossa regra de negócio, então eu não vou dizer no content. Poderia fazer? Poderia colocar um try catch aqui, não vou fazer isso agora, tá? Fazer um try catch e trabalhar com uma exception específica. Então quando a gente criar filters aqui, a gente vai falar um pouquinho melhor como é que a camada de apresentação trabalharia com isso. Então, nesse caso aqui é 880. Se der um erro, ele vai lançar uma exceção. Se der sucesso, ele vai cair aqui. Então, se caiu aqui, ocorreu de fato um sucesso pra gente, tá? Deixa eu só ver aqui o que ele tá reclamando aqui agora. Ok. Return. Aqui. Vamos colocar o ponto e vírgula aqui. Beleza. Vamos compilar nosso código aqui pra gente ver se tá tudo funcionando corretamente. Se tá compilando, né? Correto? Então, ele compilou. Vamos rodar a nossa aplicação e vamos validar se essa aplicação tá ok. Então, vamos vir aqui. Então, se eu tentar recuperar 0, tá? E esse é um ponto que a gente já vai trabalhar agora na sequência, porque, pô, toda vez que eu subo minha aplicação, perdi tudo. E aí, de fato, que a gente está trabalhando com dados em memória, tá? Então, a gente vai fazer aqui, galera, vou deixar o mesmo dado, tá? Como eu falei, o propósito ainda não é ficar colocando umas nomenclaturas legais. Quando a gente for para a tela, isso vai fazer mais sentido pra gente. Então, ó, salvou, vou adicionar só alguns caracteres aqui diferentes. Aí agora aqui qualquer coisa também. Então, a gente vai ter aí 3 registros salvos. Então tá aqui 3 registros. Revisitando para ver se não ocorreu nenhum problema. Então se eu tentar deletar aqui o registro 1, deu ok. Então ele diz que deletou. Se a gente volta aqui na nossa aplicação, a gente só tem o 2 e o 3, tá? Se a gente vem aqui então agora, que foi um cara que a gente faturou, colocar o 2, colocar aqui 2 também, colocar aqui um dado, colocar o... Opa! Mudou. Vamos colocar assim, mudou, então sem fazer os outros, ele disse que foi ok, então deu 204 ali que mudou, mas não tinha nada para retornar para mim, os nomes estavam totalmente estranhos e agora ele apareceu, a palavrinha mudou, né, então aí depois a gente pode colocar até uma data aqui, boa, na hora que a gente fizer o banco a gente vai colocar um date time lá para a gente validar isso. Se eu continuar fazendo uma busca, se eu fizer uma busca por um, eu vou falar, cara, não encontrei, né, não foi encontrado aí o seu dado. Se eu fizer o 2, ele vai falar, opa, seu dado foi encontrado. Se eu venho aqui no na nossa upload, então a gente vai falar que a gente quer subir uma imagem para o 2, tá? Então, se a gente só para validar aqui, ó. Então, na nosso 2, a imagem está vazia. Quando a gente vem aqui e sobe uma imagem, vou salvar essa imagem. Ele disse que ocorreu tudo bem, né? Que deu tudo sucesso. E se eu venho aqui no nosso menu, a gente, opa, cadê a nossa imagem? Ela não salvou. Então vamos lá validar. Vamos vir aqui na nossa imagem. Vamos colocar de novo um carinha aqui. Vamos lá no nosso cardápio e vamos fazer o seguinte, ó, vamos clicar aqui em upload. Vamos clicar aqui, né, no breakpoint já e a gente vê o que aconteceu. Ó. Vamos salvar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, o que acontece, ó? Então eu tenho o ID, tenho o URL, tenho o name e tem o valor ali que continuava igual porque foi o que ele recuperou aqui, beleza? Aí vamos fazer o seguinte, vamos lá então, talvez algo aconteça aqui no nosso update. Então vamos vir aqui, vamos soltar essa nossa imagem, a requisição, vamos ver se ela montou, ó. Então ela trouxe a nossa imagem, trouxe o mudou, e aqui olha o detalhe, tá? E aí um ponto, olha que interessante, tá? Repara que a gente já, né, fez aqui uma transformação do nosso objeto, quando ele chega aqui, e esse é um problema, tá, galera? Que essas classes de helper e conversão, elas ajudam. Reparem que eu tinha 2 pontos de conversão, né? Eu converti um objeto no lugar e eu converti um outro objeto no outro lugar. E aí, futuramente, puta, cara, tinha aquele pedaço de código que eu esqueci de colocar. Então, propositalmente aqui pra gente dar uma olhada, o que eu vou fazer aqui agora? Não preciso mais fazer isso. O que eu posso fazer, então? Update, request, né? Dessa vez eu vou pegar um update request e transformar, vamos colocar aqui explicitamente, para a gente ver, eu vou transformar isso num objeto. E legal, agora ok, né? Não vai funcionar aqui agora, vamos só dar esse cara aqui, eu vou selecionar, nosso código não vai funcionar nesse momento, mas vamos essa parte aqui já dá para a gente visualizar, Wiki Watch, né? Se eu der aqui,
agora a gente tem o preenchimento da nossa imagem. Então, usar essas questões, né, esses approaches de colocar sempre, cara, que um lugar faça uma coisa só. Por isso que a gente tem ali muito esse intuito de, olha, cria métodos, né, faz métodos aí com as funcionalidades e com menor responsabilidade, porque fica mais fácil de utilizar, beleza? Então, vamos agora corrigir da nossa aplicação e visto aí a importância, muitas das vezes a gente criar esses cenários aqui, esses approaches, a gente vai validar. Não vou refazer tudo, tá? Vou só adicionar uma única imagem mesmo. Então a gente tem 0, porque está em memória. O post aqui, vamos colocar vamos fechar essas aspas aqui. Vamos salvar. Se a gente mandar pedir, a gente tem a nossa imagem aqui vazia. Se a gente vem aqui agora na nossa imagem, vamos colocar try 1. Colocar nosso hamburguinho aqui, mandar salvar, acabou que tá o breakpoint aqui, pode tirar, tá? Foi proposital mesmo. Então, vamos voltar aqui, e aí a gente tem a nossa imagem salva, beleza? Então, recapitulando, o que foi o propósito aqui não é muito algoritmo, tá? É muito mais essa troca de ideia mesmo pra gente ver. Vamos pegar a nossa documentação para fechar e a gente já vai para a próxima etapa aqui. Então, o que a gente fez? Né, o intuito aqui, é óbvio, quando vocês forem avaliar o código, talvez vocês vão achar outro e legal. Vou ficar muito maravilhado de vocês acharem, até darem sugestões aí nos comentários. O propósito é, eu começo, né, sempre que eu revisito o meu sistema, eu vou vendo por meio da arquitetura, por meio da organização, essas oportunidades de mudar, essas oportunidades que antes eu não tinha esse problema. Então talvez seria conveniente ali, a gente chama até de over-engineer, né, que é tipo criar aquele mundo de coisa e de repente não usar. Então, a partir desse ponto que, opa, cara, qual ficou complicado? Meu controle está tendo muita responsabilidade. Quando eu vou chamar ele já começa a tratar certas coisas que é visível ser regras de negócio. E aí a gente foi fazendo essas mudanças para ter aí uma refatoração e um código melhor ajustado. É o melhor dos códigos? Com certeza não. Cada vez que a gente repassar, a gente vai tendo oportunidade de revisar esse código, beleza? Galera, por hoje é só então, agradeço aí vocês. Na próxima aqui nessa sequência já, a gente agora vai introduzir a questão do banco de dados, mas antes a gente vai falar de uma coisinha que já vai ser o propósito do banco de dados, tá? Que é uma outra refatoração que a gente vai fazer utilizando aí boas práticas da orientação a objeto e também trazendo um pouco para vocês as boas práticas de utilizar a interface, porque que muitas das vezes eu me deparo ali com código, já vejo o cara criar uma interface, o que são interfaces, então a gente vai pegar isso aí para colocar bancos de dados na nossa aplicação, e aí a gente fecha uma API mais redondinha, né, melhor funcionando, e aí a gente vai para a parte de tela mesmo, beleza? Galera, valeu, obrigado aí e até uma próxima.